Você sabia que quanto maior a incerteza, maior a resposta psíquica e corporal ao estresse? Nós vamos falar sobre estresse hoje mais uma vez nesse canal, já falamos outras vezes em outros vídeos, mas hoje eu vou especificar um pouco mais essa questão da incerteza e das vivências anteriores. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a inscrever-se aqui no botão vermelho e ativar o sininho das notificações. Estresse é diferente de estressor. O estresse é uma resposta inespecífica que o nosso corpo tem a uma situação de risco, a uma situação em que ele precisa se adaptar e voltar ao equilíbrio anterior. Estressor é aquilo que nos gera esse tipo de resposta. E os estressores podem ser diversos, desde estressores traumáticos a estressores mais leves não traumáticos. Esses que nós temos no nosso cotidiano e que, na verdade, não necessariamente são menos impactantes no que diz respeito à nossa vida a longo prazo. Isso a gente tem que pensar. Agora, por que eu falei no início do vídeo que quanto maior a incerteza, maior a resposta ao estresse? O que eu vou falar aqui tem embasamento em um trabalho que o Bruno vai mostrar aqui agora para vocês, em que se estudou exatamente isso. O aumento da incerteza, aumentando a resposta do corpo e a resposta do nosso sistema nervoso simpático a essas situações. Nesse trabalho, observou-se que quanto mais a pessoa era exposta a uma situação em que ela não tinha certeza do resultado, pode-se ter alterações físicas como, por exemplo, a resposta do sistema nervoso simpático medida a partir da sudorese de mão, em que se pode detectar desde uma resposta mínima. Uma outra coisa que se sabe é a alteração da pupila, o diâmetro da pupila dilatar em situações de estresse. E especialmente, quanto maior a incerteza na vida, quanto maior a incerteza em qualquer situação que aquela pessoa está vivendo. E isso também tem resposta no cortisol salivar de forma muito rápida. Nesse trabalho que eu coloquei aqui, que inclusive colocamos a imagem, mas o link vai estar logo aqui abaixo, a resposta pode ser percebida na mudança do valor do nosso hormônio de estresse, que se altera na saliva nessas situações de incerteza. E por que eu estou falando isso? Porque a incerteza a gente vive o tempo todo, mas especificamente nos últimos 2 anos, na situação de pandemia que a gente vive, muitas pessoas tiveram uma resposta à incerteza muito maior que outras. E a gente tem um fator muito importante que interfere na maneira como uma pessoa responde, na maneira como uma pessoa reage, que é vivência anterior. Quanto maior a quantidade de vivências de incerteza na vida uma pessoa tem, pior a resposta dela a outras situações em que ela viva possibilidades de resultados ruins, que é exatamente a incerteza. Algo dar errado, algo não ser como ela espera, algo surpreender. E aí, a gente está falando de quanto mais vivências, vamos colocar isso de uma forma um pouco mais fácil de perceber. Histórias da infância, traumas infantis, todo tipo de abuso, situações de acidentes, perdas repentinas de poder econômico, quando a família tem uma grande mudança ou uma grande mudança de cidade e necessidade de novas relações e novas adaptações. Todas essas questões são estressores importantes e o impacto para cada pessoa é diferente. Mas uma coisa a gente sabe, pessoas que tiveram muitas dessas vivências tendem a, no futuro,
ter uma resposta piorada e uma probabilidade maior de desenvolver transtornos de estresse pós-traumático diante de uma vivência traumática depois, né? Você deve observar que pessoas podem sofrer a mesma situação, por exemplo, de um acidente e o desenvolvimento de um quadro de estresse pós-traumático posterior não acontecer com as duas pessoas, né? A resposta física e psíquica àquela situação ser diferente. Mas um fator comum entre pessoas que têm uma resposta com tendência maior a estresse pós-traumático é exatamente essa vivência maior de incertezas, né? E quando a gente fala de incerteza, a gente pode ampliar muito essa análise, né? Quando a gente fala de vírus, por exemplo, se eu pegar, como vai ser a minha resposta, o que vai acontecer? Esse estado de incerteza que nós vivemos já há um tempo, em uma situação em que todo mundo está sujeito à mesma coisa, deixa as pessoas em uma situação de stand-by o tempo todo. Então é como se a probabilidade fosse igual e você fica sem saber como se defender, e esse corpo em estado de hiperexcitação o tempo todo. E a gente tem que ter uma percepção sobre isso e entendimento dessa resposta. Por quê? Porque esse vídeo, né, não só para explicar, mas por que é importante a gente entender isso. Porque aquilo que a gente passa, os nossos processos de adaptação ao estresse, tem um fator muito importante que é o aprendizado. E esse fator aprendizado serve tanto pensando na nossa história como espécie, um aprendizado da espécie de se defender e de aprender como reagir em determinada situação, como também um aprendizado no nosso cotidiano. Talvez você tenha percebido que no início, né, da pandemia, você ficou muito mais estressado, muito mais ansioso, muito mais preocupado, uma pessoa muito mais alerta, porque o estado de estresse aumenta a atenção e aumenta a atenção para que haja um processo de memorização e habituação. E agora, quando eu estou falando de habituação, eu estou falando de uma coisa que, dependendo de como essa pessoa responde à situação, ela vai estar melhor ou pior depois. E que é um fator extremamente importante para que alguém tenha uma qualidade maior de vida após situações de muito estresse, que é o alinhamento da situação dentro da realidade. Explicando melhor, é a aceitação da adversidade e a expectativa alinhada ao que é de fato real. Pessoas que têm uma capacidade melhor de organizar as expectativas de acordo com a realidade vigente tendem a ter menos sofrimento. Isso é um processo de habituação. Então vou dar um exemplo naquilo que a gente já está vivendo, né, todo mundo junto nesse momento. As pessoas que ficavam o tempo todo, quando que a gente vai sair de casa? Quando que isso vai acabar? Quando que encerra tudo isso? Meu Deus, eu não aguento mais, e começavam a ficar esperando a hora que tudo ia modificar e a vida ia voltar ao que vivia antes, sofreram mais. E as pessoas que começaram a, ok, esse momento é o que eu estou vivendo, nesse momento eu vou fazer o que para que eu consiga me adaptar melhor e estar aqui na minha casa e organizar o meu trabalho alinhado ao que se está fazendo nesse momento, tenderam a sofrer menos e sofreram menos. E quando eu estou falando de sofrimento, eu não estou falando só de um sofrimento emocional no sentido psicológico. Eu estou falando de um sofrimento físico, físico mesmo, de resposta do nosso eixo do estresse, de resposta metabólica e de funcionamento corporal, inclusive de suscetibilidade maior a uma infecção ou a outras doenças, aumentando a inflamação corporal.
Então, o que a gente aprende com isso e com esses trabalhos que falam que quanto maior a incerteza, maior a resposta ao estresse, mas que a habituação é uma adaptação do corpo e quanto melhor esse processo, melhor a resposta. Precisamos começar a organizar um pouco mais as nossas vivências, né, a nossa vida naquilo que é nossa capacidade de agir, porque a gente sabe que muitas coisas não estão no nosso controle mesmo, mas nós temos algum controle quando nós falamos sobre a maneira como eu decido reagir às situações baseado no que eu estabeleço na minha vida. E eu não estou dizendo que a gente tem controle de todas as reações, tá? Mas a gente tem algum controle sobre probabilidades. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de reorganização do nosso estilo de vida, de tal forma que a gente consiga reduzir impacto de fatores estressores que nós podemos atuar. Nós não podemos atuar cancelar uma pandemia, mas nós podemos atuar no nosso cotidiano, melhorando a maneira como a gente organiza as nossas atividades, melhorando a maneira como a gente organiza os nossos horários do dia, reduzindo a quantidade de notícias trágicas que a gente vê em notícias sensacionalistas que ativam nossa região ali cerebral chamada giro do cíngulo, amígdala, né? Regiões cerebrais importantes para a resposta de medo. Porque quanto mais eu estimulo a minha região cerebral de resposta de medo, maior a minha dificuldade de reorganizar o meu corpo para situações do meu cotidiano. Especialmente situações estressantes que a gente já sabe que passa. O próprio barulho do externo, né? O próprio conflito com uma situação de vizinho, de família, ou situação de alguém vivendo uma doença. Todas essas coisas são estressoras, inclusive aquelas que você tem, porque quadros físicos, né, são quadros estressores do nosso corpo. Então, qual que é a ideia? É a gente começar a pensar em um estilo de vida com menos estímulos. Então, como que eu reorganizo? Como revejo a minha agenda? Como eu revejo aquilo que eu tenho vivido e a maneira como eu tenho me organizado? E quanto da minha vida eu tenho pausado para poder reduzir esse estímulo? E quando eu falo de pausa, eu também convido você a pensar sobre práticas meditativas. Eu sei que pessoas muito ansiosas tendem a dizer que não são capazes, né, de meditar ou não são capazes de pausar, de desacelerar. Mas essas práticas, comprovadamente, e eu vou fazer um vídeo só sobre as respostas, né, biológicas relacionadas à meditação, comprovadamente elas têm um melhor resultado na sua vida, um melhor resultado para o seu cérebro. E mesmo que não seja uma prática meditativa, se hoje você não pode começar, aumente os momentos que você ouve músicas agradáveis, que você desacelera, que você passa com a família, com pessoas que você gosta, que você ama, momentos em que você está simplesmente também num nada. Um nada de obrigações. Isso pode estar inclusive na sua agenda. Porque, gente, estresse tem um impacto na longevidade, na qualidade de vida, no padrão cardiovascular, inclusive risco cardiovascular. E nós temos que fazer de tudo para rever a maneira como a gente vive, rever as pressões que nós mesmos, inclusive, nos colocamos e começar a reduzir as respostas, melhorar situações em que a gente tem um pouco mais de controle, né, que é nessa organização e assim ter muito mais qualidade de vida hoje e depois, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre estresse. Se você curtiu esse conteúdo, curte o que tem aqui nesse canal, convido você a inscrever-se, compartilhar em seus grupos e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!